Muito bem. Viu? Acho que agora... Acho que tá no momento, né? Que rufem os tambores. Olha, ai. Conta pra gente a novidade. Padre, o que vai acontecer aí no Que vai final do acontecer? ano? O que será que... Tá. Então eu vou sintetizar aqui rapidinho para não estender muito. Tá. Acho que é interessante a gente contar também o que aconteceu antes, né? Sim. Bom, eu partilhei que fiz a experiência em Rondônia. Rondônia foi 2016. Isso. Depois Legal. fiz uma experiência em Santarém, já no finalzinho da formação, eu estava no último ano de teologia. E essa experiência em Santarém foi muito importante também. Quase que o mesmo molde da experiência lá em Rondônia, organizado pelo pessoal do seminário de Santarém. Beleza. Quando eu estava diácono, uma vez o padre Luciano me mandou uma mensagem dizendo que o Dom Júlio queria falar comigo. Eu falei, meu Deus. Deu ruim. Deu ruim. Dispara. Eu acho que eu devia ter uns 3 meses de diaconato. Eu falei, o que será que o cara vai falar? Será que é da... Porque tanto eu como o padre Rosalvo, né, que é meu irmão de turma, nós somos ordenados no contexto da pandemia. Então, a celebração litúrgica teve muitas restrições, enfim. Então, eu falei, puxa, será que é alguma coisa sobre a ordenação? Será que não é? Tá bom, né? E aí, então, eu liguei pro Dom, né? Liguei pro Dom Júlio e beleza. Super nervoso que eu tava, saber que... Aí ele falou, mas aí a gente precisa falar pessoalmente, conversar pessoalmente e tal. Eu falei, misericórdia, Deus, que será Senhor. que deu aí, né? Tá bom. No dia seguinte, ele ia presidir a Eucaristia na Santa Casa de Misericórdia em Sorocaba. E naquele dia eu também ia, porque a gente tem lá o projeto O Estágio, de participar dessa celebração e depois fazer as visitas no hospital. Hoje, graças a Deus, não temos mais pessoas na UTI em casos de Covid, mas na época eu e o Rosalvo, a gente visitava todos os leitos de Covid, Caraca. todos. Experiência, não? Foi muito, muito chocante, mas também foi muito, muito importante, nos humanizou bastante. Bom, o que ele conversou comigo nesse dia? Então, ele me perguntou se eu ainda estava aberto para fazer uma experiência de missão. E achei muito bonito, muito de Deus realmente, porque ele retomou uma fala minha para ele. Logo quando Dom Júlio chegou na arquidiocese, ele quis conversar com os seminaristas. Não recordo realmente, não vou ser desonesto aqui, se ele conseguiu conversar com todos. Mas eu devia estar no 2º ano de teologia. Conversei com ele. E manifestei essa questão da missão para ele, que era para mim um dilema. Eu não sabia se eu permanecia ali, se eu ia para outro lugar, porque eu ficava pensando, como padre diocesano, vai dar, não vai dar, tem projeto, não tem projeto? E na época ele falou umas coisas lá e tal, beleza, foi até um aconselhamento, foi muito legal, foi bacana e tal. Legal. Beleza. Aí nesse dia ele retomou essa conversa na Santa Casa, na sacristia da Santa Casa. Falou, Dom Júlio, uma coisa é a gente fazer uma experiência de férias. Outra coisa é a gente estar o tempo todo nessa vivência. Eu acredito que seja bastante diferente. Mas disse para ele, não fecho as portas, fico à disposição e vamos rezando. Ele falou, não tenhamos pressa, vamos caminhando, a gente vai apenas tentar ir estruturando algumas coisas. E o que ele fez então? Passou para mim, por exemplo, o contato de um bispo chamado Dom Teodoro, que é bispo da nossa diocese irmã, que fica no Pará, a diocese de Ponta de Pedras. Essa diocese fica na ilha do Marajó, que é um arquipélago. Tem muitas, muitas ilhas. É gigante, o território é gigante. Já é o território do Amazonas. Então ali a gente começou por ligação, chamada de vídeo, WhatsApp, bater um papo. Tá bom. Vem a ordenação presbiteral, e aí Dom Júlio, então, quis novamente conversar sobre isso. Foi por este motivo que a gente, no início desse ano, fomos juntos à Ponta de Pedras para fazer uma visita. Eu fiquei lá mais ou menos uns 20 dias, ele ficou uma semana, ele tinha alguns compromissos aqui, e então necessitou de retornar. Então foi mais ou menos isso. E aí, então,
Nós estamos ainda acertando alguns detalhes para uma possível experiência em Ponta de Pedras a partir do ano que vem. Puxa vida, Para estar a serviço da igreja, da Arquidiocese de Sorocaba, com aquele povo. Então, eu continuo padre aqui, encardinado aqui na nossa Arquidiocese, mas indo em missão para servir aquele povo especificamente. E a missão no início do ano, padre? Os 20 dias que o senhor passou lá. Como Sim. que foi a experiência? Assim? Uhum. Era tudo de barco? Não tinha como funciona? O transporte, a maior parte, para o pessoal poder se locomover lá, são pelas águas. Uhum. Eu, graças a Deus, assim, quando estive em Santarém também foi a mesma coisa. Então, dessa vez, graças a Deus, em Santarém até passei um perrengue. Teve uma vez que eu fiquei um pouco doente, tive que fazer uma viagem de barco, que foi bastante longa. Mas, enfim, dessa vez eu não passei nenhum perrengue dentro do barco, da outra vez um pouquinho.